Abre o nosso entendimento às santas escrituras. Alimenta o nosso coração com o pão vivo que é Jesus. E obrigado pela tua morte e ressurreição. Amém? E glorifica o nosso Salvador. Aquele que vive e reina para toda a eternidade. Glória, 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 glória. Glória, glória, glória. Abra sua Bíblia. Glória ao Cordeiro. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. No 30º ano do 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, abriram-se os céus, e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do exílio do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei e vi um vento tempestuoso que vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo, que emitia labaredas de contínuo, e um resplendor ao redor dela. O centro do fogo tinha a aparência do brilho de ambar, e do meio do fogo saía a semelhança de 4 seres viventes. Esta era a sua aparência, tinha a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. As suas pernas eram direitas, e a planta dos seus pés como a planta de um pé de um bezerro, e luzia um brilho, com brilho de bronze polido. Tinham mãos de homens debaixo das suas asas, aos 4 lados, assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. E as suas asas uniam-se à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava para diante de si. A semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e a mão direita, os 4 tinham o rosto de leão, e a esquerda tinha o rosto de boi. Também os 4 tinham o rosto de águia. Assim eram os seus rostos. As suas asas se estendiam para cima, cada qual tinha 2 asas unidas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. Cada qual andava para diante de si, para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando andavam. Quanto à semelhança dos seres viventes, o seu parecer era como brasa de fogo ardente, como uma aparência de tochas. Fogo corria por entre os seres viventes, resplandecia e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes corriam, saindo e voltando, à semelhança de um raio. Ao olhar para os seres viventes, vi que havia uma roda na terra, junto a eles, uma para cada um dos 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como o brilho de berílio. Tinham as 4 mesma aparência. Era o seu aspecto e a sua obra como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando elas, iam em qualquer das 4 direções, sem se virarem. Quando andavam, estas rodas eram altas e formidáveis, as quais tinham suas cambojas cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas do lado deles. Oh, glória, né? Elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, iam, as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e para eles paravam elas, e se elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, brilhante como cristal, estendido por cima sobre a cabeça, sua cabeça. Debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma na direção à outra,
Cada um tinha 2 asas que cobriam o corpo de um lado, e cada um tinha outras 2 que o cobriam do outro lado. Andando eles, ouvi ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército perante eles. Parando eles, abaixavam as suas asas. Ouviu-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas. Por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de trono, com a aparência de uma safira. Sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto. Sobre ele vi como o brilho de ambar, como aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus ombros e daí para cima, desde a semelhança dos seus ombros e daí para baixo. Vi como semelhança de fogo, e havia um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto de semelhança da glória do Senhor. Vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Oh, ele me disse: filho do homem, põe-te em pé, falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé. Ouvi o que me falava. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim, até este mesmo dia. Os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirá: assim diz o Senhor Deus. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não temas as suas palavras, ainda que hajam sarças e espinhos para contigo, e tu habite com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca, come o que eu te dou. Então olhei e vi na mão que se estendia para mim, nela estava um rolo. Estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. Nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Nele, no rolo, estava escrito lamentações, suspiros e ais. Que é juízo, né? E ele me disse: filho do homem, come o que achares com este rolo. Então vai e fala à casa de Israel. Abri a boca e ele me deu a comer o rolo. Então me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi, e era na minha boca doce como mel. Ele então me disse: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. Tu não és enviado a um povo de fala obscura, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras não posso entender. Certamente, se eu aos tais te enviara, eles te darão ouvidos. Mas a casa de Israel não quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e de duro de coração. Mas fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, nem te assombres com seus semblantes. Embora sejam casa rebelde, disse mais: filho do homem, mete no teu coração todas as minhas palavras que hei de dizer, ouve-as com os teus ouvidos.
Agora vai ter com os do exílio, aos filhos do teu povo, fala com eles e diz: assim o Senhor Deus quer que ouçam, deixe de ouvir. Então o Espírito me levou e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia: bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Ouvi o barulho das asas dos seres viventes que tocavam uma nas outras, e o barulho das rosas de fronte deles, e o sonido de uma grande estrondo. Então o Espírito me levou e me levantou e me levou. E eu fui amargurado na indignação do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Vim aos do exílio que moravam Tel-Abibe, junto ao rio Quebar, e por 7 dias assentei-me ali no meio deles, atônito. Amém? E glorifica ao Cordeiro. Glória, glória, glória ao grande Rei, a Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador. Aquele que era, que há de vir, fala aos nossos corações, Senhor, a tua palavra, o teu desejo para esta noite. Espírito Santo Altíssimo. Em nome de Jesus. Amém? Vamos sentar. Que maravilha, né? Que maravilhas. Caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava comigo. Ele me disse: filho do homem, põe-te em pé, falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, e me pôs em pé. Oh, glória, né? Ezequiel viu a glória do Senhor e caiu por terra no chão. Mas o Senhor, né, com o seu grande poder e misericórdia, fortaleceu o espírito de Ezequiel, para que Ezequiel viesse falar com o Senhor, estar de pé diante dele. É poder, né? Ninguém consegue ficar diante do Senhor, só se Ele permitir. Absolutamente ninguém. Ninguém, nem os anjos, nem ninguém. Tudo há uma permissão de Deus, irmãos. Nós estamos lidando com um ser todo poderoso, desconhecido em grande parte, conhecido em pequena parte, né? É a verdade. Desconhecido, mais desconhecido que conhecido, até mesmo pelos anjos, que já vivem uma eternidade com Ele. É complicado o negócio. O negócio é sério. Ninguém sabe, né? Deus, Ele é autoexistente, até onde nossa mente pode processar. Criou-se por si mesmo, passou a existir. Autoexistente, é autossuficiente, não teve início de dias, nem foi criado, nem foi gerado, nem nasceu. Passou a existir por si mesmo. Ele mesmo, a própria existência depende dele, né? Então, nós não conhecemos o Senhor como é para conhecer. É algo tremendo, que tudo, né, está sob realmente a sua vontade, o seu controle. Até mesmo para
está diante dele. Se ele não se manifestar, o homem nunca vai sentir a presença dele, tampouco vê-lo. Como está lá no céu, está em todos os cantos, e os anjos não veem ele, mas ele está ali dentro. O anjo está de lado, está observando. Como está aqui, vai observando todas as coisas, irmão. Isso é tremendo. É a onisciência onipresente. Ninguém consegue fugir dos olhos do Senhor. Ele neutraliza a sua presença e vê tudo, como deixa as suas criações sentir a sua presença. Mas ele está ali, está vendo, está sabendo. E para manifestar a sua glória, é necessário, né, a pureza, a santificação, mesmo assim. E é necessário que ele tire o pecado, como ele tirou de Ezequiel, ali que mandou Ezequiel se levantar, tocou nele, né? Permitiu. Isaías purificou ele com a brasa do altar, com fogo, para poder dialogar. Senão não há, irmão, como você se achegar até ele. Não há como você falar, tampouco chegar até ele. Tampouco, não há como. E Jesus é o único caminho. A Bíblia diz que só Jesus conhece o Pai por inteiro, porque Jesus e ele são um. Só Jesus conhece o rosto do Pai e a glória do Pai e o seu poder, porque Jesus é também Deus divino. E nenhum outro conhece. Só eles três, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhum outro conhece. Eles se conhecem profundamente. E só Jesus entra na presença do Pai. Leva as orações. Aí é tremendo, né? Coisa tremenda. Não é assim de qualquer jeito, não. Tampouco, só através de Jesus, tampouco chegar até o Pai. Falar com ele. Ele tem que permitir diminuir o poder dele, aumentar o poder na pessoa, para a pessoa estar diante dele. O Espírito, senão não suporta. Sabe o que é isso? É tremendo. Ele está ali, como você estivesse ali, ninguém pudesse chegar perto de você. Por mais que tentasse vir até você, não conseguisse. A não ser que você autorizasse. Não, vem. Há uma barreira que impede. Há um poder, a santidade do Senhor. Santidade, poder e glória, que impede de seja quem for chegar até aí. Impede. Só o Jesus, que é santo, que é Deus, chega. Nenhum outro mais. Nenhum outro. E a gente, né, tem Deus como qualquer pessoa. Não é assim não. Está ali, né? Você vê que ele não aparece, né? Vai aparecer depois, né? Por 1000 anos, por milênio. O homem toma a glória dele e ele lá. Não faz nem questão de aparecer, né? E o homem recebe glória. O homem faz questão de aparecer e ser visto. Aí eu fiz isso, eu fiz aquilo. E é Deus que está por trás de tudo. E o próprio Deus nem está nem aí para aparecer. Que ele que é para aparecer. E o homem não, atrás de aparecer. De ser o forte e ser tudo. E aqui Ezequiel estava ali no cativeiro, né? Cativo ali. E teve essa visão, estava lá no rio Quebar e teve essa visão. Uma visão tremenda, né? Ele vê ali os seres viventes. Que tremendo, né? Que é demais para a mente humana suportar. Só suportou porque o próprio Deus colocou, santificou e colocou. Não conseguia entender. Ele vê ali o vento tempestuoso vindo, vê fogo, né? E no meio desse fogo saindo faísca de fogo. E ele vê saindo faísca, vê a tocha de fogo e vê saindo fogo. Faísca.
labaredas, né? Faísca não, labaredas. Ele vê o fogo vindo do céu, uma bola de fogo, uma nuvem grande de fogo, e vê labareda de fogo saindo. É forte, né? Labareda de fogo, consumindo é tudo. Essa mesma energia que sustenta o universo e todas as coisas, que vem do trono de Deus, que vem dele mesmo. Ele é o sustento de tudo. Ezequiel vê os seres viventes, né? Os animais viventes, chamados criaturas viventes. E sobre se expressar, não dá para entender. Né? Cada um deles tinha 4 rostos. De homem semelhante. Não é igual, ele está dizendo que é semelhante. É o que ele pôde assemelhar. Igual o ouro, é semelhante ao ouro que eu vi no céu. Não é o ouro daqui, é semelhante, é coisa superior, suprema. Não é o ouro daqui. É o que ele está tendo entendimento de falar. Pedras preciosas como safira. É muito mais do que isso, é uma semelhança. Tem pedras preciosas lá que o homem nunca viu. Nunca viu. Na tabela periódica. São coisas semelhantes, se assemelham, porque o homem não é digno de ver a glória de Deus, de entender, porque está no pecado. E Ezequiel ali vê eles semelhantes, né? João também vê, né? Ele, né? João também vê eles ali, estão mais próximos de Deus, cada um com 4 asas, com 4 rostos, e o rosto são semelhantes ao boi, ao leão, ao homem e à águia. Há revelações, lógico, né, que dizem que caracterizam as 4 fases de Jesus, né? As 4 naturezas de Jesus, né? Que é o boi, que é o homem, né? Que ele é o filho do homem, natureza humana. Que o boi, que é o servo, o boi é tido como o servo que lavra, né? Debulha o trigo, trabalha na lavoura, o trabalho pesado, sem reclamar. O boi significa servo. Ele trabalha na lavoura sem reclamar. O gado, né? O pessoal diz, o fulano é o gado, quer dizer que não reclama, não fala. É o gado deles, eles fazem o que quer com o gado. Né? Fulano de tal é o gado disso, é o gado daquilo. É o gado desses políticos, ou seja, come o que o político dá, faz o que quer. Porque o boi está nem aí. Ele é servo, tá? Para servir, trabalhar do pesado mesmo, né? E o que botaram ele para trabalhar, ele trabalha. E o que botaram para comer, ele come e não diz nada. Essa é a qualidade de servo que Jesus é. Servo. Como os seus santos também têm que ser servos. Trabalhar na lavoura de Deus, trabalhar no dia a dia, viver sem reclamar, sem murmurar. O boi recebe até açoites, né? O boi fica até sem comer, né? Na lei de Moisés está escrito, Moisés deixou escrito, né? Lei de Deus é Moisés: não atarás a boca do boi quando debulha o trigo, debulha as sementes. Não amarrará a boca do boi, que eles amarraram para o boi não comer. O boi ia debulha no trigo, a semente, e a boca comendo. Trabalhando e ia comendo. Aí eles amarravam para o boi não dar prejuízo. Aí deixavam o coitado do boi com fome. O boi faz o trabalho pesado todinho e deixava o boi com fome. Aí Moisés escreveu proibido, não podia amarrar a boca do boi enquanto o boi trabalhava. Depois vamos falar sobre essa palavra, é muito legal, sabe? O apóstolo fala. Aí o boi ali, irmão,
come ali o que der. Se não der, ele não dava. O boi se matava e trabalhar, não dizia nada não, só calado. Nada não, se matava e trabalhar. Depois ainda iam comer o boi ainda, né? É um gado mesmo, como se diz, ó. Gado faz o que quer. Coitado do boi, trabalhar não tinha direito nem a comer, nem a comer. Servindo aos outros em tudo de trabalho, ainda servindo, dando a sua carne, como Jesus também deu a sua carne para nós, um benefício. Então, servo, boi significa ser servo, não pode reclamar. O dono diz: você vai ficar sem comer, pode continuar debulhando trigo rodando aí, você vai ficar sem comer hoje. O boi, cabeça, sim. Então, a pessoa não pode murmurar, nem os animais murmuram. E a pessoa que tem inteligência não pode murmurar. Se Deus deu um trabalho, tem que fazer. Não pode estar andando, ai, então não sei o que, ai, não sei o que. A pessoa fala, ai, pai, não sei o que para fazer. Não é para fazer, não. Tudo reclama, ai, não sei o que, ai, não sei o que. Tem que ser grato, irmão, permanecer calado e agradecer por estar comendo ali, por vir, por não comer, por ficar com fome, por ser humilhado, por chorar. Agradecer pela alegria que tem, que é pouca, que é passageira. Agradecer por tudo, pelo aquilo que Deus está dando. E ficar calado, não murmurando, não reclamando. Porque a pessoa é servo. Jesus é assim. Jesus veio como servo, serviu até a morte, então você tem que servir. E dá graças a Deus que tem um trabalho, que tem uma ocupação. Dá graças a Deus que tem duas pernas para andar, para fazer alguma coisa, irmão. Porque tem gente que não tem perna não. Tem braço, a pessoa está sem braço. A pessoa tem braço, tem perna, tem tudo e reclamando. Andando e reclamando. Tem Jesus e reclamando. Não pode. Os murmuradores não herdarão o reino de Deus. Fica dando rabisaco. Não sei o que. Vai fazer reclamando. Não adianta você fazer uma coisa reclamando. Você não vai receber o galardão de Deus. Se você fizer reclamando por mim, tem que fazer com alegria. Então, boa é a qualidade do Senhor. Certo? E o leão também, né? O quê? Agir. Sim, o leão, né? O leão, ele é o rei, né? Rei, entre aspas, né? A qualidade do leão é que ele luta, ele age, ele avança, nunca retroage. Leão da tribo de Judá, né? A tribo de Judá, a tribo separada. Então, o leão, ele sempre ali está, é valente, o rugido dele, né? Amedronta qualquer um, nem que o leão seja medroso, né? Não vai avançar, mas só a presença dele, o rugido dele e a ação dele já intimida qualquer um. O leão jamais recua, ele vai sempre avançando para pegar a presa. Ele não vai ir para trás não. O animal que recuar, o outro vai para cima, né? Lógico. O mundo animal, o animal que recua, o outro vê que ele está com medo e vai para cima. O leão não, ele sempre tem de avançar. Ele avança. E o homem, né? A qualidade do homem, que ele é o filho do homem, e a águia. A águia, ela significa santificação, que a águia não põe os pés na terra imunda, né? Ela voa e ela faz o ninho dela nos mais altos montes, longe do ser humano e dos outros animais. A águia significa santificação. E Deus manda os seus santos se afastar do mundo, as pessoas que querem desviar ela do propósito de Deus, do mal, do pecado que desvia ela, manda ela se afastar. E quanto mais longe do mundo, mais feliz. Não é isso? Até o Juan, né?
teve uma experiência, foi voando, ia para o céu, né, Juan? Juan contou. Quanto mais voava, mais alegre ficava, não é isso? Mais esquecia de tudo e mais queria voar e chegar até lá no céu, porque ele está sentindo mais e mais alegria. É assim, eu também tive essa experiência várias vezes. E quando vê que não ia chegar, começa a ficar triste. Aí começa a descer, aí se acorda triste, com raiva, né? Por que não? Porque a terra é mal. Eu me lembro várias vezes quando eu, deu uns 3, 4 meses, eu ia voando, quando eu olhei, via a terra lá embaixo. Quanto mais voava, via só a terra diminuindo, ia ficando pequenininha. Mais alegre eu ficava, mais não queria voltar. A terra só vai ficar boa quando Jesus restaurar ela, tirar o pecado, tirar a malignidade. Aí sim, e Jesus estiver ali reinando 100%. Aí ela vai ser um paraíso mesmo. Mas até lá, irmão, não tem nada de bom não. É trevas. Trevas mesmo. O mundo espiritual não tem dia não. Se você sair do seu espírito, você olhar, você só vê a escuridão. Não tem a luz do sol não. No mundo espiritual não tem a luz do sol. É trevas. Já lá no céu não tem sol, mas tem o quê? A luz, que é de Jesus. Sai do rosto dele que ilumina tudo. Ou é luz ou é trevas. Como Jesus não está aqui, o mundo está em trevas, no maligno, há trevas nele, tanto faz ser de dia ou de noite. No mundo espiritual, tanto faz. Vai estar escuro. Está ali. Você não vai ver o sol. Mas se chegar Jesus, você vê. Se chegar um santo, você vê ele resplandecendo. Você vê fogo nele. Vai iluminar. Por isso que Jesus disse que vocês são a lamparina, a luz que alumia. Porque eu estou em vocês vão chegando e vão iluminar nas trevas. Porque o mundo, na visão espiritual, é treva mesmo, é escuro, é como se fosse um quarto escuro. Você vai andando. Aí vai andando, a luz que está em você, que é o Espírito Santo, vai iluminando a pessoa, lâmpada para os meus pés, eu sou luz aqui, a palavra está em mim, é luz, aí clareia, eu vou andando, eu vou ser para onde é que eu vou andando, está clareando, aqui tem um buraco, não, eu vou para cá, a luz. Então o mundo é trevas, Jesus é a luz do mundo. Então o mundo, até os anjos, já várias revelações a gente viu e compara e vê que até nem os anjos tocam no planeta, eles ficam suspensos no ar, não tocam no chão, no planeta, não tocam, suspenso. Tanto é que eles veem se mexendo sem andar, ou seja, flutuando. Ele vê os seres viventes flutuando, mexendo sem andar. E ele que está aqui vai assim, vai em qualquer direção, flutuando. Não precisa as pernas, está andando. Igual lá no céu também, você vai flutuando, vai andando, vai voando, de acordo com o que o Espírito comandar. Para você entender que o pecado que transformou o planeta nessa escuridão, nesse lixão, nessa pocilga, digamos assim, é lama, é uma pocilga, é lama. O que a gente compra por aí é tudo cheio de coisa, de verme, tudo é amaldiçoado, até as frutas são amaldiçoadas. Por isso que tem que orar sempre que for comer e comprar alguma coisa. Porque no mundo espiritual tudo ali está sujo. Está sujo, a terra é suja, é imunda, é uma pocilga, fede. E chega até as narinas do Senhor. Fede mesmo, interessante, Chega o fedor. E ele não suporta. Como ele diz, que está ardendo como fogo no nariz dele o dia inteiro, o pecado. Igual um fogo, acendeu um fogo no nariz, hein? Imagina. Ele diz, lá em Isaías, fogo, fumaça e fogo no meu nariz o dia inteiro é o pecado de vocês. Como se estivesse o dia inteiro respirando fumaça e fogo entrando no nariz. Ou seja, que é ruim, ele está dizendo o quanto é ruim. Entrar água no nariz é ruim, não? Mas em fogo. Queima tudo, espumando.
Estou respirando fogo. Assim é o pecado diante de Deus. A desobediência, quando a pessoa desobedece a palavra. Então este mundo é assim. E a águia representa a santificação. Quanto mais alta a águia voa, mais segura ela está. Quando eu estava, né, na árvore espiritual, sobrevoando, e o demônio embaixo tramando comigo, eu vou te feliz, ó, lá em cima voando, ó, só olhando aqui, ó. Tão bom. Sabia que não dava para eles me pegarem. Ela segura, ó, sobrevoando assim, olhando, ó, sobrevoando ele lá embaixo, ó, os dois ali, vão me pegar muito. Segura, ó, voando, nós chamamos graça. Até que jogou o escorpião em mim. Aí jogaram o escorpião em mim, cortou todinho aqui, me picou. Aí eu fui baixando o voo, eles foram me pegar, eu saí correndo. Mas para você entender, quanto mais alto você está, mais em santificação você está, mais alto você vai estar, mais livre das trevas, mais seguro dos demônios, dos homens malignos, das mulheres malignas, mais longe. Mais santificação você fizer se santificar, né? Mais você obedecer a palavra, mais amar o Cordeiro, mais longe os seus pés vão estar desse chão imundo, mais longe da contaminação, mais alegre você vai ficar e livre, ninguém vai lhe buscar. Quantas vezes o Senhor mostrou, eu sonho, o demônio veio me pegar, um veio me matar, eu voava, eu nem via mais onde é que ele estava. Voar, já estava do outro canto do planeta, ó. Ou seja, me deu livramento. Não consegui pegar. Quando vieram me pegar no meu espírito, ó, o Senhor mandou para outro canto. É assim o mundo espiritual que funciona. Funciona assim. Para isso tem que ter o amor a Deus, a cumprir a palavra santificação. Para você estar livre do pecado. Como está livre do pecado, os demônios não podem me pegar. Não pode. Você vai voar, Deus vai dar livramento. Então representa a santificação. E muita gente quer porque quer ficar, né? Não. Chora com todas as forças para conseguir as coisas daqui, para manter, é outro sofrimento para manter, sofre para ganhar, sofre para manter e morre ainda quer, né? O Senhor está me lembrando agora, né? Me lembrou antes, vou falar me lembrando da morte do Sargento Pincel. Quem se lembra do Sargento Pincel? Dos Trapalhões. Eu vi a manchete na morte dele. O Juan não assistiu não, né? Pincel careca. Um careca, que era um careca que o Didi brincava com ele, que ele era. Eu vi a reportagem, né? Ele estava com câncer, morreu com câncer. E o Senhor me chamou muita atenção, que ele gravou um vídeo falando, né? Mandando a família ficar unida, aquela coisa toda. E a filha dele disse que morreu, ele morreu nos braços dela sofrendo muito. E morreu rezando. Foi o que ela disse. Aí tem a foto dele acabado. Fez muito sucesso na televisão, né? E chamou a atenção, ela botou, né? Porque são coisas pessoais, a pessoa não diz, né? Os detalhes, mas ela botou dizendo que ele sofreu muito, morreu sofrendo e morreu rezando. Foi o que ela disse. Não é sério. Não sei se foi pro inferno, provavelmente. Você, né? Conhecer a Deus, estar naquela coisa. Artista é complicado, né? Artista é trevas, irmão. Negócio de arte, artista, é coisa do maligno, aprisiona as almas. A arte, essas artistas, sucesso, aprisiona a pessoa. E ela disse que morreu rezando aí, provavelmente católico, né? Fosse orando, e tem gente que não está na presença de Deus, está na falsa presença de Deus, né? Muitos estão morrendo evangélicos indo para o inferno, achando que estão na presença de Deus, não estão. Morre orando e acham que estão na presença de Deus. Mesmo, não é assim não, a salvação não é assim não. A pessoa pode fazer a maldade a vida toda e morrer para o céu não, isso é contra a lei divina. Tem que, antes dela morrer,
Deus, se há de salvar ela tem que se arrependido. Deus vai trabalhando o coração dela. Deus trabalhou o coração do ladrão na cruz. Foi na hora não. Deus já vinha trabalhando, já vinha quebrantando o coração dele. É assim que Deus faz. Não é glória para outra não, irmão, não é mágica não. A querer da pessoa, a mente da pessoa. Deus trabalha com a mente da pessoa. Vai quebrantando a pessoa aos poucos, com dor. Só com dor mesmo, só vai com dor mesmo. Vai quebrantando, devagarinho, devagarinho. É muito complicado esse negócio de morte. O que me chamou a atenção foi isso aí, que ele morreu sofrendo muito. Porque o câncer, né? O câncer é complicado. Muitos servos morreram de câncer, né? Foram do céu. O Gunnar Brigg foi um, né? Gunnar, a Frida também. A Glória, né? Irmã Glória. Gunnar Frida foi um que morreu de câncer novo. Daniel Berg, devido à alimentação daquela época, devido aos trabalhos, à escassez. Então está sujeito a tudo, o servo de Deus, até para glorificar Deus na sua doença, né? Morre ali. E é complicado, irmão, mas estando na presença de Deus, mesmo verdadeiramente, aí o Espírito Santo cessará essas dores, por mais grande que for, o confortará e o levará para a glória. Vai cessar, entende? Vai cessar. É lógico, ninguém quer passar por isso, né? Uns passam dormindo, hoje o outro morre dormindo, outro. É para a glória de Deus. Mas o que tem que estar é preparado se passar uma coisa dessa. Porque o Espírito Santo vai estar ali confortando e vai parar a dor, irmão. Vai, porque ele vai tirar o espírito da pessoa, vai levar. Vai parar e vai encher-se de alegria, gozo eterno. Começar, quando sai do corpo, já quer ir embora, não quer mais voltar não. Quer voltar para ele? Não, quero muito voltar no corpo. Já olha com o corpo no desprezo já. Já olha, esse aí não quer não. Vamos pôr do canto. Não quer mais voltar, já olha com desprezo, com nojo. Já sente a alegria eterna, começa a voar igual a águia. Quanto mais voa, mais vai ficando feliz, mais esquece de tudo, mais não quer voltar. Né? Mais não quer voltar. Daquele sofrimento, para aquele cativeiro, para aquele. Ele vem agora do Bolt, né? Ele vem do Bolt. Igual o Bolt. Voltar para o quartinho dele, né? Cachorro grande, voltar para um quartinho bem pequenininho ali, sufocado e num terreno grande para correr na liberdade. Chega lá, só ouvir a voz do anjo, só sentir o cheiro do anjo, ele pula, derruba até a parede e sai correndo. Derruba até a parede com os dedos e sai correndo. Ele sente um faro de longe. Quem voltar muito para aquela vida ali, né? Lógico que estava. É o que tinha para fazer, né? Não é só dando dizer. É igual o corpo da pessoa, está ali, vai querer muito voltar, não quer não, quer se livrar daquilo ali. E estando em Cristo, ela vai se livrar. E não estando em Cristo, hein? Aí o negócio só começou os problemas. Só começou. Só iniciou, que não tem mais fim. Aquelas dores que você está sentindo câncer, né? Que é dores enormes que a pessoa que toma uma medicação que nem para, né? Não faz, né? Toma, não é morfina, né? Que não para, irmão. É dor grande, não para. Dor tremenda, dor que todo tipo de, toda a aplicação de morfina, as quantas ml e não dá resultado não. A pessoa grita mesmo e dói. Mas aí para, o Espírito Santo ali passou por ele. E aqui não está, no Senhor. Aquela dor que ela está sentindo que é insuportável, vai crescer infinitamente e não vai mais parar. Piores e piores. Nunca mais vai parar. Foi isso que o Senhor botou no meu coração quando eu ouvi. E bilhares, milhões de pessoas morreram, estão morrendo nessa situação. Então, obedeça a Deus, obedeça.
Não mate seu espírito não, com essas coisas, com mundanismo, não, porque a dor é grande, irmão. Jesus quer livrar a gente da dor. Voltando aqui, para a gente encerrar, resumindo, o Senhor falou com Ezequiel, e Ezequiel viu ele no trono com forma de safira, né, uma pedra preciosa, e viu um homem, né, semelhante ao homem, a silhueta de um corpo humano, só que cheio de fogo, de poder. Ali. Veio um ser humano em formato de poder de fogo, que saía relâmpagos, saía do trono, e vozes. E o arco, né, aquele arco da chuva, chamado arco-íris, né? Que íris é uma deusa grega lá. É o arco, né? É o arco com as cores ao redor do trono. Viu a glória de Deus e Deus falou com ele. Creio eu que era o Espírito Santo, né? Creio eu. Não o Pai, né? Mas eu tenho o Pai, Filho e Espírito Santo, mas a figura do Espírito Santo de fogo, né, que estava ali, né, que é o mesmo Pai, que é a mesma coisa. Falou com ele, mandou ele ir. Quer que ouçam, quer não ouçam, não interessa, vá e fale, porque são obstinados, coração duro, povo rebelde, desde os pais deles que me desobedecem. Vai e fala a eles. E deu um livro para ele comer, um livro escrito por dentro e por fora, de juízo, com lamentações e ais. Juízos. Dizendo que ia trazer juízo sobre o povo. Já estava trazendo, estava no cativeiro, ia trazer mais ainda alguns. Porque desde a época dos pais dele, é um povo obstinado, obcecado, impenitente, que continua, que não para de fazer o que é mal, não retroage, não para, nem parar, quando tampouco voltar para trás, é avançando no que é prazeroso, no que desagrada a Deus, e é anos e anos, e passa para outra geração ainda, irmão. Ainda ensina os filhos, ainda ensina, sabe o resto é o Senhor, porque as almas estão fazendo isso aí, elas vão sofrer, irmão, e Deus não quer que elas sofram, mas vão sofrer porque Deus é justo. Deus é justo. Coitado do Senhor, né, como ele fica. Ele é justo, ele é obrigado a trazer juízo a essas pessoas. Deus é obrigado. A natureza divina celeste obriga ele a fazer isso aí. Obrigado. Não, eu não quero não. Ele vai, ele tem que trazer, ele traz. É automático isso aí. Automático. Como foi com Satanás, né? Os anjos caíram. Pecaram automaticamente, já vai, acabou. Isso não tem coisa não. Não tem conversa não. Deus faz isso aí mesmo. É automático. Como é automático a obediência e a misericórdia dele cair sobre os que o obedecem, que o amam. É automático, vai cair. Vai cair a bênção. Ele é fiel para cumprir a bênção como a maldição, porque ele é justiça, não é diferente da gente. Então obedeça, ame a ele, não faça o seu sofrer, porque ele sofre vendo essas almas sofrerem, mas vão levar juízo sim, vão levar juízo, porque estão indo contra a palavra dele. Automaticamente, quando vai contra a palavra de Deus, vem esse tipo de juízo, não tem como escapar. E ali ele fala para ele ir e falar sem medo que Deus ia ser com ele, quer eles ouvindo ou quer ou não. E Deus ainda diz que conhece os pensamentos e que muitos deles, né, não iam ouvir, não iam aceitar, mas está enviando para ficar escrito que esteve um profeta entre vós, como testemunho. Deus já sabia, ele já era obstinado desde a antiguidade dos pais, avó, bisavó,
e Deus falando e nada, estava trazendo juízo e eles nada, eu vou piorar mais ainda o juízo para eles, vai ser juízo eterno, porque eles são obstinados, não querem, mas vá lá para eles não reclamarem que eu não avisei, que não teve profeta no meio deles para falar, para no dia do juízo, ele vai dizer, mas o Senhor não nos falou, falei sim, está lá o profeta, está lá ele, está lá escrito, deixei escrito, está lá ele. Não que Deus se justifique, lógico, mas para mostrar para a própria pessoa o caminho que ela escolheu foi o caminho tortuoso. E tudo está ali escrito, irmão. Tudo é escrito, é filmado. Põe isso na sua cabeça. A cada glória que você dá é escrito. Tudo. Cada ação que você faz. Tudo. Nada é à toa. Tudo é. Tem anjo para fazer isso aí. Tudo é escrito. Como testemunha contra a pessoa e a favor também, né? O que ela fez. Ele diz: ninguém vai reclamar. Esteve profeta entre vós. Eu levantei a igreja, eu mesmo orei, eu mesmo incitei a igreja, inspirei a igreja para orar, para não acontecer o que aconteceu no Brasil. Mas só alguns da igreja, os outros não quiseram. Mas está lá, eu levantei, eu fiz, eu mandei evangelizar, estava lá. Você que não quis um panfleto, você pegou e depois não quis, rasgou. Mas está tudo lá escrito. Teve profeta no meio de vós. Eu falei para vós, claramente, por diversas maneiras, inclusive profeta. Inclusive eu mesmo fui aparecido. Tem o que a pessoa dizer. Não tem. Me dei tudo, dei pai e mãe para ensinar a palavra, dei o Espírito Santo, dei isso, dei aquilo, dei comida, dei tudo, livrei, dei livramento, dei os anjos para lhe livrar. Irmão, o anjo direto, irmão, acampado. Até por conta do anjo, né? O anjo só gritando, só com a gente. A luta espiritual, o anjo direto ali, irmão. Jesus tem prazer de enviar o anjo, de proteger, de fazer tanta coisa para a pessoa ser ingrata com Deus, não glorificar a Deus nas suas ações. Está tudo escrito. A misericórdia que Ele tem com todos nós. E os que aproveitarem vão se dar de bem. E os que não aproveitarem vão se dar mal. Não há dor, nem sofrimento que não possa aumentar. Cada dia ver mais e para cima para todo sempre. Põe isso na sua cabeça. Como também não há alegria que não possa aumentar dia a dia e para todo sempre também. Amém? Vamos glorificar a palavra do